Graça e paz, irmãos. Vamos abrir Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, do 1 ao 13. Efésios. Vamos ler alternadamente aqui, de 1 ao 13. A vocação dos gentios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas no Espírito. a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas. para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Nosso Deus, rogamos por todos os santos, todas as reuniões dos santos, que o Senhor se manifeste, revelando o seu querer, a sua vontade, através da explicação da sua palavra. Abençoe também aqueles que estão lendo em particular a tua palavra. Que o Espírito Santo venha abrir os olhos, o coração, para entender, para crer, para se submeter a ela. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, somos os carteiros de Deus. É nossa dever, nossa obrigação levar o recado de Deus aos parentes, aos amigos e desconhecidos. E esse texto chama a atenção para essa responsabilidade. Anteriormente, Paulo havia falado da grandeza do Evangelho, da notícia em si, dos benefícios que se pode adquirir quando se crê no Evangelho. Mas aqui agora, ele foca mais na responsabilidade do pregador, do anunciante, do comunicar as boas novas. Estamos diante, então, da pregação do Evangelho à humanidade caída. É nosso dever comunicar aos homens que estão mortos em delitos e pecados, que há uma solução para as suas vidas. Então, vamos tirar algumas lições dessa passagem. A primeira coisa que nós observamos como comunicadores do Evangelho é que os que pregam o Evangelho, que vão falar do Evangelho, vão passar por dificuldades. Lembre que nem sempre um carteiro está na rua principal. Às vezes tem nas vielas, nos becos, e a dificuldade de identificar o número e a casa para entregar essa mensagem. Assim também somos nós. Nós que temos essa grande responsabilidade, vamos enfrentar algumas dificuldades. Observe aí no versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Não só na comunicação do Evangelho, por isso ele estava preso,
mas porque ele estava pregando aos não-judeus, aos que não eram judeus. Então, isso fomentou a ira dos judeus contra Paulo, e ele agora se encontra preso. Então, por esta causa, é por causa do Evangelho que nós vamos enfrentar algumas dificuldades na transmissão, na comunicação do Evangelho. O pregador, o mensageiro, o carteiro, vai encontrar oposição individual, oposição coletiva, oposição nacional na comunicação das boas novas. Eu falo quando nacional, quando nós enviamos os carteiros para as nações, comunicando, eles encontram essas dificuldades. Jesus já nos advertiu: então sereis atribulados e vos matarão, odiados de todas as nações por causa do meu nome. Imagine, você vai levar uma boa notícia e vai ser recebido de uma maneira muito contrária a isso, né? Ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. O pregador do Evangelho poderá ser ridicularizado, desprezado, preso, torturado e morto por anunciar a salvação aos pecadores. Cada um aqui já teve essa experiência de quando falou do Evangelho, em algum grau, sofreu algum tipo de constrangimento. Então, Paulo disse: eu estou prisioneiro por causa de Jesus. Se você lembrar do Novo Testamento, é isso que vai suceder aos apóstolos. Diz que eles pregavam, aí levantando-se, porém, um sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por este nome. E diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Prisão, surra, proibição. Os carteiros sofrendo as consequências. Mas diz ainda o versículo 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios. O pregador, o mensageiro, o carteiro do Evangelho vai comunicar aos pecadores as boas notícias de Deus, motivado pelo amor ao próximo e amor a Deus. Apesar de sabermos que vamos enfrentar algum tipo de oposição, eu sou movido por amor. Paulo diz: por amor de vós, gentios. Por esse motivo, eu estou levando as boas novas. É interessante quando Paulo revela esse amor que ele tinha pelos perdidos, falando acerca dos seus patrícios. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus patriotas segundo a carne. Como é que entende um negócio desse? Ele prefere que sua nação seja salva e ele se perca. O amor que ele tinha pelos perdidos. Que coisa linda, né? As dificuldades são variadas e de intensidade diferentes, mas é poderosa para nos calar devido à humilhação imposta pelos inimigos do Evangelho. Quem aqui não se calou quando se viu agredido, prejudicado a sua imagem, ser ridicularizado? Veja que essas coisas são coisas que podem fazer-nos calar de falar das boas novas do Evangelho. Não vou ser ridicularizado, não vou ser diminuído entre meus colegas e parentes e vizinhos, vou ficar aqui calado.
Mas Paulo não se calava, irmãos. E diz a palavra de Deus, o Micaías, o profeta, quando levado a Acabe, ele não deixou de comunicar a verdade, que Acabe não deveria ir para a guerra. Deus, irmãos, usará as situações mais humilhantes do carteiro de Deus para fazer chegar a boa notícia a todos os povos. É interessante que Deus vai usar essas situações adversas para comunicar o evangelho a outros. E Paulo diz que as prisões, o que ele passou, olha, observe. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Quer dizer, ele ficava cercado por guardas da elite. Esses guardas eram obrigados a ficar algumas horas ali com ele, e todos que ficavam com Paulo tinham de ouvir as boas novas de salvação. E mudava turno e ele pregava o evangelho. E diz mais: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Veja que a prisão dele não só serviu para evangelizar os guardas, mas também estimular os irmãos que estavam livres a pregar as boas novas de salvação. Aqueles que se calarem para não sofrer pelo evangelho não serão reconhecidos como autênticos discípulos de Cristo. Sim, eu não vou sofrer vexame por causa de pregar o evangelho. Então Jesus nos adverte, porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O segundo ensino que eu observo aqui é que na pregação do evangelho à humanidade caída, a mensagem da boa notícia só beneficia quem ouve e crê no evangelho. Não há como o evangelho fazer efeito se ele não for comunicado. É preciso comunicar. Observe aí versículo 2, leamos. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Se é que tendes ouvido. A boa notícia de Deus precisa ser ouvida para poder impactar o indivíduo escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Não haverá conversão, não haverá transformação se eu não falar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Então não adianta ter o evangelho e estar junto do parente, do amigo, do vizinho, do desconhecido e não falar. Enquanto você não falar, não haverá nenhum tipo de milagre. A boa notícia do Senhor, apesar de ser ouvida por muitos, não produzirá benefícios, pois a ouviram de má vontade, relaxadamente, destituído de fé na palavra da pregação. Por isso que Paulo diz: se é que tendes ouvido. Não basta só ouvir, é ouvir com atenção, prestar atenção. Algumas pessoas ouvem, mas não prestam atenção, porque o coração deste povo, diz o profeta, está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O evangelho de Deus não causará nenhum bem ao homem que esteja morto espiritualmente, porque ele não consegue entender a sua mensagem.
Você fala, mas como Geazi, ele bota a vara, né, que Elias deu a ele, mas o menino não ressuscita, ele volta, não aconteceu nada. Ora, por que eles não entendem eu falando? Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque eles não têm discernimento espiritual. A aceitação integral da mensagem de salvação é a condição para o homem usufruir dos benefícios do Evangelho. Ele não pode aceitar uma parte dele, tem de aceitar toda a mensagem de Deus. Ninguém pode ser salvo sem ouvir o Evangelho. Por isso, como discípulos de Cristo, precisamos falar das boas novas aos parentes e amigos. Qual foi a ordem final lá em Mateus 28? Ide pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. No verdadeiro Evangelho não há mérito humano, mas é pura graça de Deus do começo ao fim. É Deus que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. A terceiro ensino que eu observo aqui aos carteiros de Deus é que a pregação do Evangelho à humanidade caída, a boa notícia, o Evangelho, só é compreendido por revelação divina. Observe no versículo 3. Vamos ler o 3 e o 4, leamos. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Veja, foi revelado a Paulo o Evangelho. Então, a mensagem só pode ser compreendida por revelação. Essa palavra revelação aqui é Apocalipse. Enquanto Deus não tirar o véu da pessoa, essa pessoa não compreende ainda que haja comunicação. E nós precisamos entender isso. Nós que não gostamos de usar a palavra revelação, né? Presbiteriano, não, revelação não. Sim, sem revelação não há compreensão do Evangelho. Deus precisa tirar a escuridão colocada por Satanás em nós para podermos entender e crermos no Santo Evangelho. Isso sucedeu a cada um de nós aqui. Diz o apóstolo Paulo, mas se nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse lá do Gênesis, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, assim como Deus disse, haja luz, em Gênesis 1, um dia alguém pregando, Deus disse, haja luz, em Paulo, Maria, em João, e aí essa pessoa entendeu o Evangelho. Deus, irmãos, precisa nos ressuscitar espiritualmente para podermos abraçar a mensagem salvadora. Por isso Jesus diz assim, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Deus, irmãos, usará instrumentos para nos revelar o Evangelho, mas a obra é a glória, e a glória pertence somente a Ele. Lembre que Lídia estava no rio, Paulo pregava o Evangelho e diz que Deus abriu o coração de Lídia para entender o que Paulo falava. Ao homem não convertido
é impossível compreender o Evangelho. Por isso, necessitamos pedir a Deus que opere pelo seu Espírito Santo em nós e que ao comunicarmos o Evangelho, Deus opere também na pessoa que nós estamos evangelizando. Então, eu oro por mim para que Deus me dê poder de pregar e oro por aquela pessoa que estou querendo evangelizar. Essa via dupla de oração. A pregação deve ser ministrada a toda criatura, independente do estado espiritual do ser humano. Talvez você diga, mas ele está morto, por que eu vou pregar? Não importa se ele está morto, você tem de pregar o evangelho a toda pessoa, sem distinção. Por isso, na nossa evangelização, precisamos unificar a oração e a pregação. Sem oração, não haverá ressurreição. Sem pregação, Deus também não levantará os mortos. A quarta lição, irmãos, está aqui no versículo 5. Nós vamos notar que essa pregação das boas novas foi plenamente comunicada a todos os povos, às nações, versículos 5 a 6. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Ele quer dizer que no Antigo Testamento, o Evangelho ficou restrito ao povo judeu, mas chegou a alcançar alguns poucos de outras nações. Vocês vão ver a conversão de Raabe, vão ver a conversão do leproso Naamã. Algumas pessoas vão ter entendimento do Evangelho, mas não. No geral, as nações ficaram obscurecidas, sem entendimento, porque o Evangelho foi revelado aos judeus. E nós notamos ainda, ele falando aí no 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. O Evangelho para todas as nações não ficou muito claro através das profecias do Antigo Testamento, mas na era apostólica, Novo Testamento, foi revelado aos apóstolos essa nova dimensão. Em especial o quê? Que os gentios, se ouvissem o Evangelho e crescem, eles iriam ser herdeiros juntos com os judeus da mesma bênção prometida a Abraão. Por isso Isaías ou os outros profetas falavam assim, mas os judeus não compreenderam. Por exemplo, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, gentios. Fui achado por aqueles que não me buscavam, se referindo aos gentios. A um povo que não se chamava do meu nome, os brasileiros, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Então nós estamos na presença gloriosa de Deus. A saber, 6, que os gentios, nós somos co-herdeiros, juntos com os judeus, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso deixava os judeus indignados com essa mensagem. Foi revelado aos apóstolos que os não-judeus, gentios, que crescem no Evangelho, são herdeiros juntamente com os judeus das bênçãos prometidas no Evangelho. Paulo, dando essa ênfase, fala, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestiste de Cristo. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. As bênçãos eternas prometidas aos judeus estão no Evangelho. Mas as bênçãos terrenas aos judeus são dádivas da graça comum. Então nós devemos fazer essa distinção.
Deus prometeu uma terra, mas essa é uma promessa para os judeus da terra prometida. Agora, Deus também prometeu bênçãos eternas, e essas são para nós. Então, eu não preciso ter nome judeu, eu não preciso participar de uma tribo de Judá, eu preciso crer em Jesus e recebo todas as bênçãos que os judeus recebeu espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. As bênçãos eternas dos judeus são igualmente dos crentes gentios no pé de igualdade. Diz assim, nós chegamos por último. Lembra que um trabalhador, um dono de terra, foi 5 horas e contratou um grupo e combinou por um denário o dia do trabalho? Depois ele vai às 8, às 10, às 11, às 5, e aí todo mundo vai trabalhar. Agora, na hora do pagamento, aí fez a fila, então os últimos, os que trabalharam 1 hora só, foi receber um denário. E assim, todo mundo recebendo um denário. Os que trabalharam o dia inteiro, dizem, bom, se eles estão recebendo um denário, nós vamos receber muito mais. Mas ele recebeu só um denário. Esse disse, poxa, nós trabalhamos o dia inteiro e recebemos um dia. Esse pessoal aí que trabalhou só 1 hora, recebeu o mesmo que nós. Aí o Senhor disse, olha, a terra é minha, o dinheiro é meu, eu faço como que quiser. Nós chegamos por último, mas vamos receber a mesma quantidade que eles. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Na economia divina, Deus só tem um povo, constituído de todas as nações da terra, que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Não existe o povo judeu e o gentio. Existe só um povo lavado no sangue de Jesus. A 6ª lição, irmãos, a humanidade caída, a pregação. Essa boa notícia deve ser comunicada por pessoas capacitadas pelo Senhor, do qual fui constituído, versículo 7, ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, no primeiro momento, Deus habilitou 12 mais um, os 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo, doutores de capacidade, testemunhas da ressurreição, para instruir e para pregar as boas novas de salvação. Lembre em Atos 1:7, não vos compete saber tempos e estações que o Pai determinou para a sua própria glória, mas vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí no 7 ainda diz que constituiu o ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Deus chamou e habilitou Saulo de Tarso para levar em particular aos não-judeus os tesouros do evangelho. Então, esse homem foi separado para comunicar essa boa notícia a nós, gentios, das insondáveis riquezas de Cristo. Lembre quando Deus fala para Ananias, que foi chamado para orar por Paulo. Ele retruncou e Deus disse, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. No versículo 9 é dito, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas. Deus quer que o evangelho seja comunicado para que todos os homens tenham oportunidade de serem salvos. Estava oculto, mas agora ele não quer que fique oculto. Ele quer que se torne conhecido de toda a tribo, língua, povos e nações. Então, os escritos dos apóstolos ou de seus auxiliares são uma exposição fiel do evangelho revelado a eles. Então, se você quer saber o que é que você deve pregar, leia o Novo Testamento.
que ali nós encontramos o Evangelho. Rejeitar o Novo Testamento, que é apostólico, em parte ou em todo, é rejeitar o Evangelho de Deus, porque o Evangelho se encontra claramente no Novo Testamento. Nenhum escrito, irmãos, pode se equiparar ou substituir o Novo Testamento, que é a palavra de Deus. Se você tiver de dar um presente a alguém, dê o Novo Testamento. Ah, mas ele não vai ligar. Não importa. Você está dando um tesouro para essa pessoa. E se ela lê e crê, ela será salva e será beneficiada. A igreja, irmãos, nasce e cresce através da pregação do Evangelho. E por fim, eu queria destacar agora o versículo 12 e 13. Leamos. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, nós não devemos nos desanimar diante da oposição violenta do mundo caído. Nós devemos continuar. Veja que Paulo está preso e diz, olha, pare de pregar o Evangelho. Ele disse, não, continue pregando o Evangelho, não desfaleça por causa das minhas prisões. Nosso acesso ao Pai deve ser motivo para nós continuarmos pregando o Evangelho. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Nós somos indestrutíveis, isto é, o homem pode acabar com o nosso corpo, mas não pode acabar com a nossa alma, porque nós já estamos lavados no sangue precioso do Cordeiro. Os sofrimentos advindo da pregação do Evangelho revelam que a nossa recompensa eterna é grande. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. O sofrimento do pregador vai ser um instrumento divino para gerar uma nova vida em Cristo. Lembra? Paulo tomou uma surra em Filipos, estava ali no cárcere com Silas, e eles oravam e cantavam louvores, e quem se converte ali? O carcereiro. Veja que Deus vai usar as nossas dores para levar alguém a Cristo Jesus. Que nós possamos, irmãos, como Paulo, continuar pregando essa boa notícia aos pecadores. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.